Livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 17. Isaías, Jeremias, 17, do versículo 1 ao versículo de número 11. Os irmãos acharam? Podemos fazer uma leitura alternada desse texto? Podemos? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, Jeremias 17, do 1 ao 11, leitura alternada. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado, em todos os teus territórios. Assim Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a angústia solitária da terra, e não verá quando vier o bem. Antes não fará o braço seco da terra, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Até aqui, irmãos, por enquanto, depois nós iremos nos versos seguintes, tá bom? Vamos fazer mais uma oração, vamos pedir a Deus que fale conosco por intermédio da sua santa e bendita palavra, pedir que o nosso irmão Luan faça essa oração pedindo ao Senhor que fale conosco. Amém. Irmãos, confiança no Senhor. Quando nós falamos em confiar em Deus, parece ser uma coisa tão simples, né? Parece ser uma coisa tão básica, mas nós sabemos que nem sempre é tão fácil assim, porque é uma grande diferença entre nós confiarmos e nós acreditarmos no Senhor. São duas coisas completamente diferentes. E uma das ilustrações mais interessantes que eu já ouvi a respeito de acreditar e confiar, eu acho que eu já até compartilhei com os irmãos, não com todos, né? Então vou compartilhar de novo, né? É sobre um equilibrista que estava lá no famoso Grand Canyon. Já ouviu falar no Grand Canyon, né? Aquela montanha de um lado, montanha do outro, né? Bem alta. E aí foi um equilibrista uma vez no Grand Canyon e uma multidão foi assisti-lo. Só que ele atravessava, né? Tinha aquela vara, né? Aquele cordão, né? E ele atravessava sem equipamento de segurança, né? Sem nada, né? Não tinha nada segurando ele, ele ia, qualquer acidente morria mesmo. E aí aquela grande multidão eufórica, né? O pessoal quer ver o espetáculo, né? Quer ver o show. E ele perguntou assim: vocês acreditam que eu sou capaz de ir e voltar nesse Grand Canyon? Todo mundo sim, né? O pessoal queria ver a festa, né? Queria ver o show. E ele foi e ele retornou. E aí ele resolveu colocar uma mochila pesada nas costas. E aí ele perguntou: vocês acreditam que eu sou capaz de ir e voltar com essa mochila? Sim. Aí ele foi novamente e voltou. Então ele pegou um carrinho de mão, né, colocou um saco de cimento, né, no carrinho de mão e disse assim: e agora, vocês acham que eu ainda sou, vocês acreditam que eu sou capaz de atravessar? Todo mundo sim, né? O pessoal vai ficar eufórico e quer ver o espetáculo, né? E ele foi e ele voltou, e todo mundo aplaudindo e tal. E ele disse: olha, vocês são
capazes de acreditar que eu posso ir e voltar fazendo qualquer coisa? Todo mundo sim. E ele disse, então eu queria convidar um de vocês para ir dentro do carrinho de mão dessa vez. Quantos foram? Nenhum. Eles acreditavam, mas eles não confiavam. Entende a diferença entre você acreditar e você confiar? A mesma coisa é o nosso relacionamento com Deus. Por vezes nós acreditamos no Deus que cura, no Deus que fez maravilhas na Escritura, no Deus que continua operando maravilhas hoje, mas nem sempre nós confiamos de fato e de verdade no Senhor. Nem sempre nós depositamos a nossa confiança em Deus. E esse texto que lemos fala justamente sobre aquele que confia no Senhor e aquele que não confia no Senhor, que confia no homem, como nós lemos. E Deus levanta então o profeta Jeremias para uma dura missão. Jeremias, ele profetiza antes do exílio na Babilônia e um período durante o exílio. Esse profeta era um profeta diferente dos outros, porque a sua mensagem era extremamente impopular, porque ele estava clamando ao povo a mensagem de Deus dizendo que o povo precisava confiar no Senhor. Mas aquela geração havia esquecido de Deus. Até no reinado do rei Josias, onde Jeremias também profetiza, um período de grande restauração. Mas quando Josias morre, o rei morre, e outros reis vêm depois dele, são reis que não confiavam no Senhor. São reis que abandonaram ao Senhor para confiar em si mesmos, para confiar nos ídolos. E Jeremias é levantado por Deus, um homem de vida solitária. Ele mesmo diz, no capítulo 15, versículo 17, que ele nunca se assentou na roda de amigos, porque a sua mensagem era tão impopular que o povo não queria saber, o povo não queria dar ouvidos. Uma coisa extremamente triste, ele foi impedido de casar. O Senhor disse, olha, não tomarás mulher, não terás filhos nesse lugar. Ele, por várias vezes, teve a sua vida extremamente ameaçada. Por vezes tentam matar o profeta. Por quê? Porque ele falava a verdade. Porque ele transmitia não o que o povo de Israel queria ouvir, mas o que ele precisava ouvir. E que o povo de Israel precisava ouvir, irmãos, é que ele precisava se arrepender dos seus pecados. É que eles precisavam abandonar os ídolos e se voltar novamente para Deus. O povo parou de confiar no Senhor. E por isso Deus chama o seu povo ao arrependimento. E aqui, como nós lemos, o Senhor vai dizer que se o povo continuar confiando no homem, continuar confiando em si mesmo, eles irão para o cativeiro na Babilônia, como castigo e disciplina do Senhor. Irmãos, esse texto deixa muito claro o pecado do povo de Deus, que parou de confiar no Senhor. Observe comigo ainda na introdução, para nós entrarmos dentro do contexto do que falaremos hoje. Por exemplo, no versículo 1, nós lemos, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo. A ideia aqui, irmãos, é que o pecado do povo de Israel era tão grande que não tinha mais como disfarçar. E, na verdade, eles nem se preocupavam mais em disfarçar o seu próprio pecado. Eles adoravam outros deuses deliberadamente, praticavam prostituição, e todo mundo sabia, e o povo não queria saber de Deus, estava completamente longe. Deus fala, o pecado de vocês é um pecado extremamente evidente. E mais grave do que isso, versículo 2, seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos. Ou seja, a outra geração já estava sendo ensinada a não confiar no Senhor. Eles não estavam ensinando as crianças, a nova geração, a confiar em Deus. E parece muito com os nossos dias, não é verdade? Onde às vezes, por vezes, esquecemos de ensinar a nova geração que eles precisam confiar no Senhor. Muitas das vezes nós ensinamos, você tem que estudar, confiar em você mesmo, lutar, porque você é forte, porque você é valente. A gente ensina essas coisas para os nossos filhos. E a outra geração já estava seguindo os seus pais numa vida extremamente idólatra. E ele diz no versículo 3, monte do campo, ele está se referindo aqui ao monte Sião, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado. O monte Sião é onde Deus era adorado
pelo povo de Israel. Lembra dos cânticos de romagem, aqueles cânticos que aquelas caravanas iam entoando quando iam ao Monte Sião para louvar a Deus. Mas o povo não estava mais adorando a Deus no Monte Sião. Estava adorando outros deuses. Onde Deus deveria ser cultuado, outro Deus é que estava sendo cultuado. E aí Deus diz que vai mandar o povo para o exílio, versículo 4, assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces. O que Deus estava falando aqui? Porque vocês não querem se arrepender, porque vocês não querem confiar em mim. Então vocês perderão a terra de vocês, a terra prometida, a tão sonhada terra prometida, que foi prometida a Moisés, confirmada também a Abraão, a da sua descendência, e Deus deu a terra. E Deus disse, por que vocês deixaram de confiar em mim? Vocês vão para uma terra estrangeira. E interessante que eles iriam perder a sua nação, deixariam de ser povo de Deus como nação também, e iria lá para a Babilônia. E isso para um judeu era pior do que a morte. Mas tudo isso foi por causa da desobediência do povo, que parou de confiar no Senhor. E antes de nós continuarmos, eu quero perguntar a você nessa noite: você tem verdadeiramente confiado no Senhor? Você verdadeiramente tem confiado a sua vida ao Senhor? Porque aqui no texto, irmãos, nós só temos duas classes de pessoas. Uma que confia e uma que não confia no Senhor. E a qual dessas duas classes você pertence? E no final eu vou perguntar de novo, para você se perguntar à luz desse texto. E como tema, irmãos, em quem temos confiado? Em Deus ou nos homens? Esse é o tema da mensagem, é uma mensagem muito simples. E nós veremos essas duas classes de pessoas, aí do versículo 5 até o versículo 8. A primeira classe de pessoas que Deus menciona aqui por meio do profeta Jeremias é o homem que confia no homem. Diz os versículos 5 e 6, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Irmãos, estamos diante de um dos versículos mais mal compreendidos da Escritura, porque muitas pessoas usam esse versículo para dizer, eu não posso confiar em ninguém. Não é verdade? Já viu alguém falar assim? Uma vez alguém chegou comigo e falou assim, pastor, eu não confio nem na minha esposa. Eu disse, rapaz, por quê? Que negócio é esse? Ele falou, não, porque a Bíblia diz, maldito o homem que confia no outro homem, então eu não posso confiar em ninguém. E o texto, à luz do próprio contexto, ele não tem nada a ver com isso. Nós precisamos, eu disse, não, está errado, confie sim na sua esposa. Nós precisamos confiar em pessoas sim. Não é essa ideia de não confiar em ninguém, andar desconfiado, né? Por aí, não confio em ninguém, né? Ninguém fala, não sei, né? A Bíblia diz para não confiar, não é essa a ideia. O grande problema do texto, irmãos, é quando nós confiamos no homem ou na nossa força mais do que no Senhor e na força do Senhor. Esse é o que Deus chama de maldito. E ele começa dizendo, assim diz o Senhor. Perceba que a palavra Senhor no texto está toda grafada em maiúsculo. Você percebeu isso no momento da leitura? Ninguém percebeu, né? Tá com letra maiúscula. E essa forma de escrever o nome de Deus aparece pelo menos 5 vezes só no texto que nós lemos. Porque quem está falando aqui, irmãos, é o Deus da aliança. Porque ele usa o nome Iavé. Sempre que tiver a palavra Senhor, toda com letra maiúscula, o nome é Iavé. É aquele Deus que chamou o seu povo para ser o seu povo santo, para ser raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele. Então Deus se apresenta como aquele que havia prometido a terra prometida para o povo, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Aquele que chamou Abraão e disse, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele usa o termo da aliança.
do Deus que chamou aquele povo bem pichititinho, insignificante, e falou: esse vai ser o meu povo santo, o meu povo amado. E ele diz: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço. Maldito aqui, irmãos, é aquele que não está debaixo da bênção de Deus, mas da ira de Deus. Maldito é aquele que não tem o favor de Deus sobre a sua vida. É aquele que não tem a aprovação de Deus, que não confia no Senhor, que não anda nos caminhos do Senhor. Logo, esse maldito aqui é aquele que está longe do Senhor. E ele diz: quem é esse que está debaixo da ira de Deus e não está debaixo do favor de Deus? É o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. Se você prestar atenção, homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço, são frases sinônimas. Ele está dizendo a mesma coisa de maneiras diferentes. Ele está dizendo que não é que nós não vamos confiar nas pessoas, é quando nós confiamos nelas apenas e não confiamos em Deus em primeiro lugar. É aquela pessoa que confia no seu braço, na sua carne mortal, ou seja, nós somos fracos. É aquele homem que, pela sua vida, sua maneira de viver, ele demonstra que ele não precisa de Deus, que Deus não é tão importante assim, que eu consigo fazer pelas minhas próprias forças. Eu sei o que é melhor para mim, certo? Como Nelson Mandela, né, quando estava exilado, ele disse: eu sou o senhor do meu próprio destino. E está errado. Então, maldito aquele que confia no homem, aquela pessoa que fala assim: ó, dá licença que eu sei fazer. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso estar na reunião de oração. Até posso, mas eu não preciso, porque eu não estou precisando tanto assim de Deus. E às vezes, irmãos, por mais que nós não falamos que nós não precisamos de Deus, mas nós vivemos como se nós não precisássemos do Senhor. Os irmãos entenderam o que é aquele que confia no homem? É aquela pessoa que confia mais na sua força ou na força de outra pessoa do que no Senhor e na força do Senhor. O povo havia esquecido dessa verdade. E eu sei que por vezes, né, nós lemos as pessoas falando que você é um campeão, que você é o vencedor, e essa força vem de dentro de você. Aí cai uma gripe e você fica de cama, quase morto, né? Aí a conta está no vermelho, aí você desaba. Aí vem os problemas, você sucumbe. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos fracos. Essa é a verdade. Nós somos fracos emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. E é um ledo engano nós acharmos que podemos confiar em nós mesmos. Mas tem mais, quando nós deixamos de confiar no Senhor, nós apartamos o nosso coração do Senhor, porque ele diz que também maldito é aquele que aparta o seu coração do Senhor. Essa é a consequência natural daquela pessoa que não confia no Senhor. Ela vai se afastando de Deus, ela vai se apartando de Deus, das coisas de Deus. É aquela pessoa que não caminha mais com o Senhor, é aquela pessoa que caminha pelas suas próprias forças, pelas suas próprias concepções pessoais, e ela se esquece de que a melhor forma de vivermos nessa terra é caminhando com o Senhor. E quantas pessoas têm apartado o seu coração do Senhor porque não confiam mais nele? Porque não tem mais confiança de que o Senhor é quem conduz a nossa vida, que o Senhor cuida de cada um de nós. E nós, por vezes, em várias situações da nossa vida, nós não confiamos no Senhor. Como, por exemplo, às vezes, quando estamos doentes, às vezes a última coisa que nós fazemos é orar, enquanto deveria ser a primeira coisa. Aconteceu qualquer coisa, você já orou primeiro? Senhor, age, cura. Às vezes, quando nós conseguimos um emprego, por vezes a gente fala assim: eu sou bom, eu fui lá, apresentei o meu currículo, né? Lattes lá e olharam, viu como eu sou bom. Irmãos, é Deus quem abre as portas de emprego para nós. E quantas pessoas Deus abençoa com emprego, e logo, logo essas pessoas somem da igreja. Não tem mais tempo para Deus. Deixaram de confiar no Senhor e apartaram seu coração do Senhor.
Até quando os homens nos fazem coisas boas, quantas vezes nós pensamos assim: foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem me abençoou através das pessoas. Isso é confiar no Senhor. Quando João Calvino comenta esse versículo, ele diz: há uma grande ênfase aqui na palavra confiança, pois é realmente lícito procurar nos homens o que lhes é dado, mas devemos confiar somente em Deus e esperar por todas as coisas dele, bem como orar por elas. Devemos observar apenas que, quando buscamos dos homens o que lhes é dado por Deus, nada diminuímos de seu poder, que escolhe os seus ministros como bem entender. Calvino está dizendo claramente que nós, claro, podemos receber das pessoas, certo? Mas essas pessoas que nos dão alguma coisa, é Deus que usa elas para nos abençoar. Enfim, tudo vem do Senhor, tudo vem de Deus que abençoa, que cuida, que está sempre conosco, que sabe de todas as nossas necessidades. E o Senhor, aqui através do profeta Jeremias, ele usa uma figura daquele que confia apenas no homem e não confia em Deus. Ele diz, acompanhe comigo aí, no versículo 6, quando ele diz: porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, e na terra salgada e inabitável. Um arbusto, irmãos, ele está dizendo, aquela pessoa que confia no homem, é como um arbusto solitário no deserto. Para que serve um arbusto solitário no deserto? Para nada. É inútil. Ele até pode parecer, né, como ele tem raiz, pode até parecer que tem vida, mas ele é completamente seco por dentro. Ele não produz fruto, é algo sem vida. Assim é aquele que não confia no Senhor. É como um arbusto solitário no deserto. Ele é inútil. Ele não produz nada no reino de Deus, nem na obra de Deus. Ah, pastor, então é por isso que nós vemos muitos crentes ditos, né, crentes evangélicos de braços cruzados. É por isso. Porque muitos de nós não temos confiado no Senhor como deveríamos. E nós somos como esses arbustos que parecem ter vida, mas somos inúteis. Não damos frutos, não produzimos frutos. E aí nós lembramos de um salmo, né, que fala sobre isso. Lembra qual é o salmo? Salmo de número 1. Quando ele fala sobre os justos e os ímpios, ele diz que é bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Lembra? Salmo 1, e ele diz, versículo 4, os ímpios não são assim. Eles são, porém, como a palha que o vento dispersa, sem vida, sem fruto. Essa é a pessoa que confia em si mesmo e não confia em Deus. Por isso que Deus disse, eu vou mandar vocês para o cativeiro, porque vocês deixaram de confiar em mim. Vocês deixaram de andar na minha presença. Vocês deixaram de observar a minha palavra e viver na minha palavra. Essa é a primeira classe de pessoas. E a maioria das pessoas, elas se encaixam nessa classe aqui. Porque a grande verdade é que a maioria da igreja brasileira não quer saber de Deus, não quer compromisso com Deus, não quer consertar a sua vida de pecado, não quer consertar a sua vida de apatia no reino de Deus e na obra de Deus, não quer assumir um compromisso de educar os seus filhos, não para o mundo, mas para Deus, para glorificarem a Deus e amarem a Deus de todo o seu coração. Muitas pessoas dizem que amam a Deus, mas você convida para trabalhar na igreja, elas nunca podem, elas nunca têm tempo, elas sempre dão desculpas, elas nunca querem se envolver. Por quê, irmãos? Porque elas deixaram de confiar no Senhor. E a grande maioria das pessoas tem trilhado esse caminho. Mas se você tem confiado no homem, se você tem confiado nas suas próprias forças, essa é uma noite que Deus pode restaurar a sua vida. Porque o Deus que restaura está neste lugar. Porque o Deus que restaura, Ele está aqui.
E é interessante que Deus ele poderia simplesmente finalizar aqui, ó, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal a sua força, o seu braço, que confia em si mesmo. Mas Deus, ele também, irmãos, vai falar sobre a outra classe de pessoas. Calvino diz, não bastava falar de maneira negativa, sem convidá-los a se voltar para Deus. E a segunda classe de pessoas é o homem que confia em quem? No Senhor. O homem que confia no Senhor, versículos 7 e 8. Vamos ler juntos? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Após acusar a pecaminosa atitude do povo, agora Deus chama o povo ao arrependimento. E vai falar, bendito é o homem que confia no Senhor. Bendito é aquele bem-aventurado. É aquele que tem contentamento em Deus. É aquela pessoa que, apesar das tribulações que todos nós temos, ela continua confiando no Senhor. Ela continua sendo fiel ao Senhor. Muitas pessoas, quando vêm as lutas, as provações, às vezes a primeira coisa que elas fazem é se afastar de Deus. Mas aquele que confia no Senhor, não. Ele pode estar no meio daquela tempestade, que ele vai entender que o Senhor Jesus está lá. Ele pode estar no meio do deserto, que ele vai continuar confiando no Senhor. Esse é bendito, é aquele que tem contentamento. Diz aqui que esse que confia no Senhor, ele tem esperança, porque a sua esperança é o Senhor. E alguém que confia no Senhor jamais andará exageradamente desesperado. Nós podemos sofrer, nós podemos chorar, nós podemos nos decepcionar, nós podemos nos angustiar, mas nós jamais deixaremos de confiar no Senhor e de nos alegrar no Senhor, porque nós amamos o Senhor. E no Senhor nós temos a esperança de dias melhores. Amém, queridos? Como diz o cântico, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Viva isso na sua vida. Nós somos benditos do Senhor quando depositamos no Senhor a nossa confiança, a nossa esperança de dias melhores, sabedores de que um dia Deus vai mudar a nossa sorte. E no final, irmãos, no final, tudo acabará bem, tudo acabará em paz. Ele vai usar também uma figura para exemplificar aquele que confia no Senhor e que faz do Senhor a sua esperança. Versículo 8. Quem é este? Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Completamente diferente. Ela é como a árvore que está próxima ao ribeiro, está próxima ao Senhor, e ela continua tendo vida, ainda quando vem o calor. Vocês viram aqui a figura? Quando vem o calor, ela não vai se perturbar. Por quê? Porque ela está perto das águas. Ela está perto do ribeiro. É diferente daquele arbusto solitário, sem vida, daquela pessoa que não confia no Senhor. Aquele que confia no Senhor, ele tem vida.
e vida em abundância. Jesus diz isso. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Essa pessoa tem vida, essa pessoa é uma pessoa frutífera no reino de Deus, na obra de Deus, é uma pessoa que dá bom testemunho, é uma pessoa que se envolve com as coisas de Deus, que se envolve na obra de Deus, que ama o Senhor, que tem prazer de estar na presença do Senhor, que tem prazer de servir ao Senhor. Essa dá fruto. Por quê? Porque o fruto do Espírito sempre será abundante na vida daquele que confia no Senhor, daquele que anda na presença do Senhor. Mas isso não quer dizer que o calor do sol não vai se aproximar. Isso não quer dizer que as lutas não virão. Porque diz o texto, né? E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. O calor vem, o sol escaldante vem, e como vem? As lutas vêm, fazem parte da nossa vida, mas nós não andaremos exageradamente perturbados. Por quê? Porque nós permaneceremos nas mãos do Senhor. Nós permaneceremos nos braços do nosso Pai. Nós permaneceremos na presença daquele que reina, daquele que cuida, daquele que é o nosso amparo, como nós lemos no Salmo 115, naquele que é o nosso escudo, naquele que cuida e que abençoa o seu povo. Qual a diferença entre um arbusto solitário no deserto e uma árvore plantada junto às águas? É que a segunda, ela não precisa temer o calor do sol, porque ela sabe que o Senhor cuidará dela. O Salmo 27, versículo 1, o salmista diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmo 23, versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Não há o que temer. Não precisamos estar desesperados. Por quê? Porque estamos com o Senhor. E isso nos basta. O Senhor é meu pastor, por isso de nada sentirei falta. Mas ainda, é claro, voltando ao Salmo 1, que é um texto que pode ser correlacionado com ele, diz que bem-aventurado, bendito do Senhor, feliz, contente, é o homem que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, não anda segundo os homens, confiando primeiro nos homens. Ele não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E como é a vida daquele que confia no Senhor? Versículo 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse é o que confia no Senhor, é o que espera no Senhor. E eu tenho que perguntar a você, qual deles você é? Aquele que confia ou aquele que não confia no Senhor? Foi assim, irmãos, com Abraão, que confiou na promessa de Deus, saindo da sua terra, da sua parentela, para um local que ele não sabia onde era, mas ele creu no Senhor. Quando o Senhor pede o seu filho, ainda Deus ainda fala assim, o teu único filho, e ele vai em obediência a Deus. Por quê, irmãos? Porque ele confiava no Senhor. Talvez um de nós falaria, não, Senhor, eu não vou entregar meu filho, não vou entregar meu Isaac, não. Mas ele diz, o Senhor está mandando, e lá no Novo Testamento nós vamos ler que Abraão ele cria no Senhor, e cria que Deus era poderoso até para ressuscitar o seu filho. Ele creu no Senhor. José no Egito também, como nós temos lido, né? Acabamos de ler, passar pela história de José na nossa leitura do Antigo Testamento. E ele vai para o Egito como escravo, é injustiçado, é preso, mas o Senhor honra aquele homem. E quando seus irmãos ficam com medo, fala assim, José vai matar a gente. E José fala, não foram vocês que me mandaram para o Egito, foi o Senhor.
E ele continuou confiando no Senhor, ainda que preso injustamente. Porque vale a pena confiar no Senhor. Essa confiança que nós vemos nos servos de Deus, naqueles jovens, confiem no Senhor. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? O rei Nabucodonosor manda acender a fornalha 7 vezes mais. Eu quero ver se vocês não vão se curvar diante da minha imagem. Eles falaram, fica sabendo, nós podemos até morrer aqui, mas nós não nos curvaremos, a não ser diante daquele em que nós confiamos, no Senhor. Se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E se Ele não quiser nos livrar, continuaremos confiando no Senhor. E eles confiaram, irmãos, e Deus fez um grande milagre, porque havia naquela fornalha o 4º homem, que eu creio que era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estavam com aqueles homens lá. E aí nós vemos Daniel posteriormente, por causa da sua fé, por causa da sua vida de oração. E lembra o que é oração? Uma atitude de confiança no Senhor. Quando nós oramos, estamos demonstrando que nós precisamos dele, que nós necessitamos do seu favor. E por causa das suas orações, ele foi lançado na cova dos leões. O rei chega, não queria, né? Mas como o rei tinha prometido, colocou o pobre do Daniel na cova dos leões. No outro dia, o rei vai lá, e agora? Daniel, você está aí, meu filho? Ele diz, Deus mandou o seu anjo e fechou a boca daquele leão. Mas Deus poderia não ter feito isso. Mas aquele homem morreria confiando no Senhor. Ele não venderia sua fé. Ele não negaria sua fé. Ele continuaria confiando no Senhor. E talvez, né, para nós concluirmos, alguém pode falar, pastor, mas eu confio no meu coração. Eu sigo o meu coração. Né? Eu vou fazer, pastor, então aquilo que está no meu coração serve? Não serve. Porque, versículo 9 diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Não confie no seu coração, porque o seu coração é enganoso. Porque nem sempre nós sabemos que estamos no caminho errado. Por isso que o salmista diz, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, que possamos confiar naquele, versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um o seu, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Esse é o nosso Deus. É nele que nós precisamos, irmãos, depositar a nossa confiança. E eu volto a perguntar, a qual classe de pessoas você pertence? Você tem confiado em você mesmo, nas suas forças, no seu dinheiro, nos seus bens materiais, nas coisas dessa terra, nas outras pessoas? Ou você tem confiado em primeiro lugar em Deus? Nós vimos as consequências terríveis na vida de um povo que apartou o seu coração do Senhor, que deixou de confiar no Senhor, que deixou de viver para a glória do Senhor. Isso sempre vai trazer consequências desastrosas para as nossas vidas, porque nós secaremos e seremos como aquele arbusto no deserto. E talvez muitos aqui nessa noite estejam sendo como esse arbusto no deserto. Mas a boa notícia para você é que o Deus que restaura vidas está neste lugar. É que Deus que diz, olha, mais bendito é aquele que confia em mim. Aquele que confia no Senhor andará bem, andará feliz, andará realizado. Ele pode ter uma vida cheia de problemas, como esse que vos fala, mas eu estou com meu coração encharcado de alegria nessa noite, porque eu confio no Senhor, porque eu confio naquele que cuida de mim, que cuida da minha família, que cuida das minhas ovelhas também, porque Ele é o supremo pastor e Deus cuidará daquele que confia nele. Então, irmãos, em nome de Jesus, confie no Senhor. Não confie em você mesmo, não confie no seu coração. Confie no Senhor. E nessa noite nós iremos orar e pedir, Deus, eu entrego a minha vida, Senhor, nas Tuas mãos.
E eu quero confiar no Senhor. E você será como aquela árvore que foi plantada junto às águas. Alguém que tem vida, alguém frutífero, não para a sua honra e glória, mas para que o Senhor seja glorificado através da sua vida e você possa ser sal da terra e luz do mundo para a glória de Deus. Amém, queridos? Vamos